Elaboração de um diário evangelístico. Vou já dizer aqui aos meus queridos antigos alunos que eu não vou aceitar diários feitos informaticamente. Tenho que escrever à mão. Num caderno. Pois, eu sou da old school. Porque eu já percebi que os alunos que fazem com o computador não fazem de forma sistemática. Não fazem como um hábito devocional. Fazem como trabalho. E eu queria uma coisa que fosse isto. O diário evangelístico deve ser usado regularmente, tanto quanto possível, diariamente. Pelo menos uma vez durante o semestre, o docente verificará o conteúdo dos diários evangelísticos. Em cada aula será dada uma tarefa específica cujo resultado, as tarefas serão dadas e os resultados dessa tarefa serão registados no diário. O diário será um amigo do estudante e um tesouro de entendimento, compromissos evangelísticos, devoção e ideias criativas. No diário integra-se a teoria e a prática. A natureza espiritual do diário contribuirá para que esta disciplina não seja um exercício meramente académico, porque tenderá a aplicar os princípios estudados ao coração do aluno e à situação concreta do seu ministério. O diário está focado na experiência educacional e as implicações ao ministério do evangelismo pessoal e congregacional. O estudante terá de ser fiel ao cumprimento das tarefas dadas em cada aula e registadas no diário. Mesmo quando as tarefas não forem discutidas em aula, as tarefas terão de ser realizadas e registadas no diário. Essa informação dará ao docente um conhecimento do progresso do estudante. Eu vou querer ver o relatório das vossas tarefas lá no diário, de tal maneira que eu perceba qual foi o impacto dessa tarefa na vossa vida. Elaborar o esboço do testemunho pessoal. Que vai ficar onde? No diário. No diário, certo? No esboço, não é? Agora, eu vou dizer-vos que os meus esboços são assim. Igual. Esta é a minha equação para os esboços. Sabe o que é isto? Antes de Cristo, conversão, depois de Cristo, e sempre o esboço deve terminar com uma pergunta. Qual é a pergunta? Se... Diz? Tu consegues, vá. Sim, Tu consegues. Bom, isto é uma pergunta muito... Mas pronto. Tu consegues, é? Vá, força, tu O que é consegues. que Deus tem reservado para o meu futuro? Sim, mas esta pergunta aqui é feita num contexto de evangelismo. Ou seja, eu conto a minha história e no fim da história eu pergunto: há alguma razão para você não ter a mesma experiência com Jesus? De o conhecer como seu Salvador? É uma pergunta do tipo de persuasão à pessoa que ouviu a minha história. Certo? Hã? Se a pessoa quer, também ela, ter uma experiência com Jesus. Agora, tudo isto tem que ter, pelo menos, um versículo bíblico. Eu não aceito testemunhos que não haja Bíblia. Não, tenho um problema muito sério quando é só historinha e não há um texto bíblico que marcou a tua vida. É mau. É mau. Não é? Houve alguém que a dar o seu testemunho, até na palavra de Deus diz-se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E foi isso que me chamou, de facto, a minha atenção. Não é? Mas não era Bíblia. Mas uma base bíblica, não, eu era duro, mas a Bíblia diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu chego ali ao padre. Pronto. Base bíblica. Eu queria pelo menos um versículo bíblico no vosso esboço. Está certo? Qual foi o texto que
marcou mais a minha vida. Está feito. Eu quero é o texto bíblico lá. Não é? Não pode dar testemunho sem usar a palavra, porque as pessoas não se convertem. A fé vem pelo ouvir o quê? É a palavra de Deus. Certo? É a palavra de Deus. Claro que Deus usa as nossas histórias, mas a palavra de Deus é eficaz. Não é viva. Eu tenho que a usar. Nesse sentido, é importante incluir a base bíblica. Está bem?